Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena. Isso aí, pessoal, começando mais um programa Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho, sugestões de pauta. Estamos gravando aqui direto do auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, um palco sagrado. E os móveis do Ico Thomas Show, 7.200, ali na Ipiranga, 7.200, em Porto Alegre. Obrigado pelo carinho de toda a equipe. No papo de hoje, olha só, um casal jovem, trabalhador, pessoal sacado, inteligente. Conheci eles lá no salão do meu amigo Rafael e fiquei encantado com este casal aqui. Estou recebendo o Augusto Pedroso e também a Caroline Sturmer, acertei o sobrenome. Ele é especialista em inteligência artificial para empresas, adorei esse assunto, e ela é estrategista de marketing digital. Casal jovem, 21 anos, 20 anos, pessoal. Isso aqui é incrível. Muito obrigado por terem vindo e quero já começar perguntando para vocês. Vocês dois trabalham juntos, claro. Sim. A empresa, MEI é o nome da empresa, né? Isso. Mas começou antes o negócio ou este namoro, esse casamento? Que isso vai dar casamento, a gente nos olhinhos já diz isso. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Bem, antes de responder, a gente também gostaria de agradecer por ter convidado a gente para vir aqui no show. Então, trazendo um panorama, né? A gente se conheceu com cerca de 17 anos. E a nossa primeira conversa já foi sobre negócio, porque olha só, ele estava fazendo, como fala, técnico em? Eu fazia um técnico em desenvolvimento de sistemas lá no Senai de São José, né? Vocês são de Santa Catarina? Isso. Tá. E eu estava trabalhando como designer na época. E então ambos trabalhavam com a mesma aplicação ali, um mesmo programa. Então já foi ali uma troca de como que um podia fazer algo melhor. E aí disso evoluiu para um namoro, que aí de repente decidimos unir as coisas ali, não apenas de casal em si, mas de fato numa vertente de negócio, porque o que ele faz complementa o que eu faço e o que eu faço complementa o que ele faz. Sensacional. Que idade tu tá? Tenho 20. 20 e 21. Eu tô para fazer 21 em maio. Né? Olha só, se conheceram com 17 anos e o primeiro papo já foi negócios, cara. Essa geração realmente, eu sou muito fã, porque literalmente eles voam, cara, isso é maravilhoso. Vocês já nasceram nesse meio, né? Por exemplo, eu já tenho 50 anos, né? Eu peguei toda essa história, assim, não tinha, né? Eu, quando tinha que ligar para casa de uma namorada, o pai dela atendia, a gente desligava de vergonha, né? Ligava, alô, fulana tá aí, o pai dela, quem quer falar com ela? O cara desligava o telefone, não tinha celular. Eles riem porque isso, eles não imaginam como era isso, né? Ligar para casa de alguém, coisa e tal. Vocês já nasceram inseridos nesse meio. Qual foi a primeira vez que vocês lembram assim, de ter escutado falar sobre inteligência artificial, por exemplo? Bem, como eu já disse, eu venho do meio tecnológico, né? Eu tenho esse background. Primeira vez que eu escutei sobre isso foi numa aula própria de um professor, professor Tiago, se eu não me engano era o nome dele, e ele só deu uma paletinha assim por cima, mas nada parecido com o que é hoje, né? A gente estava falando mais algo aplicado a máquinas, não sobre inteligência artificial generativa, que é um chat GPT que a gente tem hoje em dia, que é extremamente famoso. Né? E no meu caso veio muito mais pela parte do marketing em si. Então, eu comecei a usar tardiamente o GPT, por exemplo, quando ele explodiu. Sabe aquele receio que a gente tem de, será que é tudo isso mesmo? Aí comecei um pouquinho depois do próprio boom do GPT, mas a gente já escutava muito de metaverso, de IA que ia surgir, só que não imaginava qual seria o patamar disso no dia a dia. Então, essa questão realmente que a gente teve que se adaptar, porque tinha coisa que facilitava e outras coisas que substituía necessariamente. As pessoas ficam um pouco assustadas no geral, porque a inteligência artificial vai roubar o meu trabalho. Vai! Viu, amigo? Vai, pode saber que vai, tá? A gente tem que já começar falando assim. Só que outras coisas vão surgir, com certeza, né? Agora, mês passado, eu estava em Austin, no SXSW, maior evento de inovação e tecnologia do mundo, e não é mais teste, né? Os carros andam sem motorista, assim, ó, tu chama um aplicativo, o carro para,
né? Tu entra, não tem nenhum motorista para te sair, tu aperta um botãozinho, abre a porta, coisa e tal. Isso já está acontecendo. E como eu falei, não é mais um teste, né? As empresas, toda empresa quer ter o seu agora, então está todo mundo batalhando para fazer a sua história. E é tão legal tu ver as coisas acontecendo, quando que iríamos imaginar que tu ia pegar um carro sem motorista em aplicativo? Isso é uma loucura realmente. E é bem interessante, né? As coisas já estão acontecendo, né? Não é futuro, é presente já. Sim. Isso é algo que está acontecendo muito rápido, já vem de um desenvolvimento de anos, né? Bem, a mais famosa até hoje em dia que a gente tem agora é a Tesla, né? Que é a queridinha da galera dos elétricos, mas a Jaguar tem feito um trabalho muito interessante, né? É basicamente um Uber, né? A pessoa senta, fica ali, vai até o trajeto. É isso aí, Jaguar que estava andando no Texas lá. A gente pode num dia simplesmente não mais dirigir e ser como um daqueles filmes de ficção científica. Você só senta, você não tem a direção e o carro dirige até o seu emprego e depois o carro sai do seu emprego e pode, na verdade, levar a sua mulher num salão do carro. Sensacional. Num salão gigantesco, sabe? Por aí. Ou a gente pode simplesmente deixar um carro para levar as crianças. Sim. Então, a ascensão da tecnologia é uma coisa muito gradual, mas nos últimos anos elas vêm se desenvolvendo de uma forma Mais rápido. explicitamente gigantesca, sabe? Vocês trabalham bastante com empresas, né? Soluções para empresas. Eu acho isso incrível. Imagina, 20, 21 anos, soluções para empresas. Eu acho assim incrível o que está acontecendo com essa geração. Os empresários, hein, o que eles mais erram nas redes sociais? Porque deve ser bastante difícil a pessoa, né, saber o que está fazendo, ou fica na dúvida se está fazendo certo. O que eles mais erram, assim? O que mais perguntam para vocês? Tem tanto a parte de marketing em si, quanto a parte de tecnologia. Eu vou dar a minha visão em marketing em si, que é o seguinte, eles querem que tudo aconteça rápido ali, porque eles veem que a rede social é rápida. Só que às vezes eles não estão ali adaptando de fato a comunicação deles para a rede social. Eles não estão com um time treinado, formado, com a cultura certa ali dentro da empresa. Então acaba sendo aquela contratação rápida, mas aí que leva uma demissão mais demorada e que acaba trazendo mais frutos negativos do que positivos dentro de uma empresa. Então a galera ela quer já ser referência, ser autoridade nas redes sociais, só que não entende de fato que tu não vai fazer isso sozinho, tu precisa de pessoas, tanto o time interno, não estou dizendo que tu vai precisar de 500 mil pessoas ali trabalhando contigo, nada disso, às vezes mais enxuto é de fato necessário, com uma IA ali junto atuando nessa parte, substituindo uma pessoa necessariamente, mas tu não precisa estar ali nesse momento fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí entra também a questão que eu comentei dessa substituição da IA, onde às vezes um colaborador que levaria, por exemplo, um copywriter sênior, que é mais ou menos uns 10 mil reais aqui no Brasil, às vezes se tu pagar R$1.000, que seja caro ainda, parando para pensar, mas não seria esse preço, R$1.000 numa IA de copy já vai estar substituindo, né? E ainda mais se tiver própria, é muito mais barato. Exato. Geralmente, quando a gente pega no mercado de tecnologia, um erro muito clássico é o quê? O empresário, digamos, de pequeno a médio porte, começa a ter algum capital, começa a crescer a empresa, número de funcionário, caixa entrando, fluxo ali, muito serviço, e aí ele para e pensa, opa, preciso de um sistema, mas ele não sabe como executar de forma longeva esse sistema, como fazer que esse sistema não seja trocado em questão de, sei lá, 2 anos, vamos dizer assim. Hoje em dia tudo tem que ter conexão, por exemplo, são casos e casos, né? Digamos que você queira fazer um sistema próprio, tá? Para tu receber cliente, prospectar o cliente e mandar proposta. Só que tu faz isso de forma totalmente fechada. Você não consegue ter, por exemplo, comunicação com outras plataformas ou com outros serviços. O que acontece? Você acaba tendo atraso na sua performance, atraso na sua entrega, e isso acaba trazendo uma insatisfação não só tua, como do teu funcionário e do seu cliente. No final você acaba só parando de faturar por um pequeno erro que você podia só ter pensado ali na frente, contratado e ter contratado uma pessoa especialista na área de tecnologia falando, ó, isso aqui nos próximos anos pode escalar para isso. Essa visão de negócio, o cara geralmente pensa só naquele quadradinho, aquela função do momento, mas não pensa na bola de neve que aquilo ali pode virar mais para frente, sabe?
É ter essa visão tanto de futuro quanto de o que você precisa para o agora, para não sair de fato atirando para qualquer canto, indo para caminhos que nem teu cliente vai te ver por lá e que tu não tem essa conectividade com o público final, sabe? Eu estava pensando aqui também, por que tantos conteúdos bons na internet se não revertem em vendas? Qual o principal erro dessa galera aí? Porque tem muitas pessoas hoje em dia que querem vender, né, nas redes sociais, fazer um produto, coisa e tal. E conteúdos bons, mas isso não necessariamente dá certo. O que acontece? Geralmente são três, posso acrescentar um terceiro aqui, 3 fatores que acabam acontecendo. Primeiro, tá usando o canal errado, então a pessoa ela não tá usando o melhor dela ali. E tem que estar no Instagram para ser relevante, para ser autoridade. Às vezes teu público tá mais nos status do WhatsApp, um negócio que quase ninguém explora hoje. É verdade. Então, não te incomoda? Me incomoda. Quando tem ali um negocinho do WhatsApp e ainda tá verdinho, e eu entro nos status e tá ali que não foi assistido. Ou eu silencio para não ver daquela pessoa, porque tem gente que a gente não gosta de ver, necessariamente, mas me incomoda de estar ali, aparecendo. Um grande exemplo disso é uma marca de roupas lá da região que eu compro, que eu moro em si, e que eles sempre botam as mesmas coisas nos stories, no grupo do WhatsApp e também nos status. Só que um dia eu vejo e compro nos status, que esse é o meu padrão. Eu sou uma pessoa que trabalha com o WhatsApp, atendimento, conversar com o cliente, olha só, o dia todo. Então se ela bota no Instagram, eu não vou ver, mas no WhatsApp eu estou sempre presente. Então é isso, entender onde teu cliente está. Quem que é teu cliente? Meu cliente ele é empresário, então ele não vai estar ali vendo um vídeo necessariamente super explicativo do que você faz num TikTok, ele não quer ver isso no TikTok, ele quer derreter a mente ali, sabe? É o momento mais besterol dele, o dia que ele parar para ver algo nesse sentido, não vai ser no TikTok da vida, talvez seja num Reels, mas vai ter que ser mais descontraído, mais estilo de vida, assim, então não necessariamente fazer algo forçado para mostrar. Nesses meios como TikTok, Reels, vai ser algo muito mais subjetivo do que necessariamente, mostrei ali. Porque senão vira um anúncio e todo mundo pula anúncio. E aí, a terceira questão é como eu tinha comentado, de time. Às vezes teu time não está treinado, teu time não sabe o que fazer ali. Às vezes o teu time não tem esse direcionamento estratégico e beleza, eu tenho ali uma menina que é muito boa, ela faz isso pra mim e tal. Só que na hora de estar postando, deixando algumas lacunas que poderiam ser melhores preenchidas se tivesse ali essa visão mais estratégica. Às vezes pegou ali, sabe, um sobrinho da vida para fazer e só para desandar, quer dizer, desandar não, né? Andar o negócio ali. Então, nesse ponto é o que mais causa os atritos. É tanto na parte de onde que tá, das pessoas que estão ali assistindo e teu time por trás também. Porque às vezes tu quer fazer uma mega produção, mas tu não tem nem uma pessoa para fazer uma fotinha tua, sabe? Esse é o problema. Como vocês acham que a inteligência artificial efetivamente pode ajudar em um negócio, assim, um exemplo claro? Recentemente a gente estava fazendo uma implementação aqui numa empresa do Sul, uma empresa grande, né? E existia uma colaboradora lá, que tinha um certo grau ali, né? Responsável por muitas demandas, uma pessoa que tinha muita responsabilidade em cima, mas que ela não tinha um conhecimento sobre a IA. A percepção dela até era uma coisa de preguiçoso, sabe? Vou botar esse negocinho aí, esse robozinho para fazer texto, coisa chata, sabe? Mas quando você vê, a pessoa tinha que analisar 4 ou 5 relatórios, trazer pontos que eram muito pertinentes entre eles, para causar e criar um novo relatório em cima disso, para enviar para uma empresa que eles prestam serviço. Vamos jogar em média? Cada relatório desses tem 30 páginas. São 4 relatórios de 30 páginas. Vamos dizer que ela vai gastar no mínimo 1h30 para ler tudo isso, entender cada ponto, e aí depois montar um novo relatório. Eu só mostrei para ela como que se coloca esses relatórios numa inteligência artificial de forma correta, como escrever da forma correta, aplicar isso no dia dela, e aí a inteligência artificial foi e fez o relatório novinho para ela. Montou Sabe até o que ela fez? Sabe o que ela fez? Ela quase chorou na minha frente. Jesus, que legal isso, Sabe o que é poupar 2 horas do seu funcionário? É poupar 2 horas de estresse que ao longo dos anos pode se transformar num distúrbio mental, saúde no geral, sabe? Exemplos de pessoas que adoecem por causa do trabalho, sabe? Câncer, depressão,
burnout, esse tipo de coisa. A IA veio para ajudar as pessoas e também, de certa forma, substituí-las em algumas coisas. Mas as pessoas sempre vão ser necessárias. Não importa o grau. Em algum momento, elas são necessárias. Sim. A moça essa queria fazer um busto teu na empresa lá, ficou muito Ela feliz. deu até um champanhe pra gente. Deu até um espumante para vocês. Não, realmente ajuda muito, né? Quando a pessoa começa a mexer, começa a ver tudo que tem, realmente é um novo mundo, né? E as pessoas que têm cargo digamos, de gerência ou algum cargo grande numa empresa que não estiver adequado com isso, também pode até perder bem antes seu emprego, né? Porque as pessoas têm que evoluir, têm que ver o que está acontecendo no mundo, né? Se tem facilidades, vamos atrás delas, Claro. né? É aquela coisa, quando começou a sair o Excel, as pessoas faziam um curso de pacote Office, né? Quando eu vi a internet, fazia ali o DOS, acho que é DOS, né? MS-DOS. MS-DOS, isso aí. Cursinho de MS-DOS. Ô, coisinha chata, né? Não, coisinha chata, eu vou te explicar o que era. Curso de datilografia. Aí eu fiz. Eu fiz. Tu fez também? Eu também fiz. A mãe dizia, quem não tem um curso de datilografia tá fora do mercado de trabalho. Aí Pois tu tinha é. que ficar ali, ó, né, coisa e tal. Imagina, depois MS-DOS, coisa e tal, como as coisas A mesma evoluíram. coisa vai ser a inteligência artificial. Quanto você menos vê, o seu filho ou o seu neto vai crescer com a inteligência artificial. A gente cresceu com a internet e com o celular. Os nossos netos podem crescer simplesmente com Jarvis, sabe, do Homem de Ferro. Sensacional. Vai saber o que acontece daqui a 20, 30 anos. Você imaginava, na década de 90, que eu imagino, né, que é quando você já estava na TV, É você isso. imaginava que em 15 anos você ia poder pedir comida pela internet, Uma coisa incrível isso, né? sabe? E outra coisa que comentávamos há muitos anos atrás, imagina o dia, será que um dia a gente vai conseguir ver o outro pelo celular? Eu me lembro das pessoas comentando isso, né? Será que a gente vai conseguir ver o outro lado, ligação pelo celular? E isso acontece. Qual foi, assim, realmente a invenção, o que vocês estão usando, que revolucionou, que vocês falaram, nossa senhora, isso aqui é demais. O que vocês viram? Eu vou te trazer uma que não necessariamente é de negócio, a gente implementou numa empresa, mas que a gente colocou na nossa vida em si, que mudou a forma como a gente se relaciona até mesmo com Deus, que foi uma IA de estudo bíblico. Isso é sensacional. Então, tudo que a gente tem dúvida, ela é conselheira nossa, assim, ela traz o trecho exato da Bíblia, ela já tem um contexto sobre nós, então ela sabe como que sou eu, como que é o Augusto. E aí, nisso, a gente consegue estar tendo um relacionamento melhor, ela ajuda. Que legal, isso como é o nome? A gente criou uma, eu te passo vocês o link. criaram? Isso. Não, sério, eu perguntei como é o nome, eles criaram, pessoal. Essa dupla aqui é incrível. Me passa porque eu adoro isso, hein? Sim, é maravilhoso. Eu já li toda a Bíblia, estou lendo pela segunda vez, Sim. eu adoro isso, eu adoro realmente. Então, é algo bem prático. A gente foi até numa igreja nesse final de semana, e aí a gente estava escutando umas coisas assim que não estavam muito fazendo sentido. Eu já, na hora, perguntava pra Iade, beleza, é isso mesmo aqui que o pastor falou? Ou então na Bíblia diz algo diferente? Então, ela ajuda. Coisas que a gente levaria tempo para pesquisar, para se aprimorar, pesquisar de fato dentro da Bíblia, procurar onde está. Em segundos ela já tira essa dúvida. Olha que interessante, casal jovem, super conectado em tudo, em novas tecnologias, e um casal com fé. Isso é importantíssimo, quero dar parabéns a vocês, porque muitas vezes, né, a gurizada só quer ficar no telefone, coisa e tal, e ver isso, ver aquilo, e tecnologia, inovação, e não cuida muitas vezes do seu interior, do seu. Sim. Então a gente nota que vocês estão num caminho muito certo, viu? Fé é uma das coisas mais importantes do mundo, com certeza. Parabéns, hein? E Obrigado. quando a gente não tinha isso dentro da empresa em si, quando a gente não conseguia, não digo nem explorar, mas colocar esses valores dentro da empresa, porque antes eu não tinha Deus na minha vida, sabe? Ele estava lá, mas eu não acreditava na existência. Mas com o Augusto me levando para o caminho certo, né? Legal, olha aí, ó. Já mudou completamente a forma como a gente atua como empresa, como pessoas no meio empresarial em si. A ética em cima do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Qual que é o limite? Muitas propostas, muitos projetos que a gente estava participando, a gente abriu mão por conta disso, sabe? Então, coisas que a gente já tinha conseguido fazer faturamentos, assim, monstruosos em cima, a gente viu que não era o caminho que Deus queria para nossa vida e que não era daquela forma
que as coisas de fato deveriam prosseguir, sabe? Vocês trabalham e fazem no que vocês acreditam. Exato. Né? Com certeza. Idoneidade, seriedade, retidão. Sim. Olha só. Não, sério, o mundo tem salvação. Entrevistando esses dois aqui agora, eu estou levando mais fé no mundo. Porque né, a gente não conversa todo dia com um casal tão jovem e tão antenado em várias coisas interessantes, tecnologia, inovação. Os dois têm muita fé, são um casal maravilhoso. Cara, é isso aí. É esse o Brasil que eu quero, como falo, pessoal. É esse o Brasil que eu quero. Pessoal, olha só. Todo tipo de negócio vai ter que ser digital, hein? Como é que vai ser isso aí? E agora? Depende. É um belo de um depende. Depende. Porque nem todo mundo que está assistindo aqui, a gente vai precisar, por exemplo, de um Instagram bonito, de uns videozinhos de TikTok, mas vai precisar, às vezes, de uma IA que vai ser mais útil ali naquele momento. Então, vou te dar um caso. Meu pai tem uma transportadora de caminhão. Meu pai não vai fazer TikTok, ficar ali fazendo videozinho, por favor, contratem a minha empresa. Não, não é isso. Mas ele precisa de um sistema para administrar isso e uma IA que vai estar trazendo um fluxo melhor ali para as rotas, tudo mais, e conseguir organizar o time. Ele não necessariamente precisa criar o conteúdo. Em algumas empresas é muito mais importante ter ali um conteúdo visível, mas também não dá certo sem dados, que aí entra a parte da tecnologia, porque marketing nada mais é do que uma grande agenda com dados conectados. Então, se tu tem ali calendário em si do que vai acontecer na empresa e os dados clientes em geral, isso forma um marketing. Mas na parte de tecnologia você vai poder explicar melhor pra gente. Toda empresa vai ter alguma pegada no digital. Hoje em dia é a mesma coisa que você ter a sua digital em algum equipamento, algum objeto que você botou a mão. A mesma coisa vai ser a sua empresa, seja uma transportadora, uma vendedora de quitute ou até mesmo uma oficina mecânica, né? Você vai ter que ter a sua presença no digital, seja pelo menos para a pessoa te encontrar. Hoje, por acaso, você consegue encontrar alguma pessoa sem pesquisar no Google? É verdade. A mesma coisa vai ser com os negócios em si. Isso já acontece hoje em dia, só que vai ser muito maior. As empresas vão necessitar sim de uma pegada digital, elas não precisam ter um engajamento monstruoso, uma arquitetura monstruosa de software por trás, mas elas vão sim necessitar de tecnologia e sim de uma pegada digital. Você não precisa ser 100% focado no digital, mas você precisa aparecer pelo menos, né? Quem aparece é lembrado. É verdade. Você só precisa existir, para que no momento que alguém precisa um número teu, pelo menos ela consiga achar mais rápido. No momento que ela precisa mandar uma mensagem para ti, tá ali. Mas tu não precisa focar necessariamente num ser uma Apple que tem todos os canais de comunicação. Você pode, dependendo do negócio que você for. Aí vem uma análise empresarial em cima disso para conseguir compreender qual que é o teu momento, se é necessário. O que vai ser um investimento agora, o que vai ser mais custo, que não vai estar te dando tanto retorno. Mas dependendo do tipo de negócio que tem esses dois lados. Você pode tanto seguir mais para um caminho mais tecnológico no momento, ou mais para uma parte mais de marketing. Por isso que a gente se dá. Seja um post por dia ou um autoatendimento, sabe? Coisas básicas mais necessárias. Entende? Para cada negócio, tem redes sociais que funcionam melhor, por exemplo, assim, o que funciona melhor para TikTok, para Instagram, para Facebook? Olha só, os meus amigos que só veem meus conteúdos por Facebook, eu acho eles muito atrasados. Eu já estou pensando isso, né? Imagino que eles devem pensar da gente. Porque quando eu vejo, tem pessoas que só me curtem pelo Facebook. Eu nem entro mais no Facebook. Cara, eu não entro mais no Facebook. Atenção, você que me manda recados pelo Facebook, eu não entro mais no Facebook, né? Eu estou no Instagram, essas coisas assim. O que vocês podem dar de exemplo de redes sociais, assim, que funcionam mais para tal coisa? Aí que tá. Você tem que analisar o público que tu tem atualmente e o tipo de negócio que você tem. Porque vou trazer o caso ali do meu pai, novamente. O meu pai, ele não precisa estar no TikTok, ele pode ter um Instagram para dizer ali, ok, beleza, existimos. Pode ter um no Google ali para dizer que existe. Mas não necessariamente o público dele vai estar ali. Às vezes é mais um LinkedIn, sabe? Canal do YouTube, nem pensar, não. Eu já falei pra ele que ia bombar, mas para outro público, que aí é mais vida de estrada, essas coisas. Mas eu acho isso interessantíssimo, é legal isso aí. Então você pode ter públicos diferentes em canais diferentes. Por isso que a gente vê gente que posta no TikTok uma coisa e no Instagram é outra, sabe? A grande questão é que você pode usar um conteúdo que foi usado
no Instagram para postar no TikTok, só que não torne isso como se fosse uma regra. Porque tem muita coisa que a gente pode fazer no teatro, só que na hora lá do cinema não funciona. A mesma coisa. Tem coisas que a gente tem no cinema e que no teatro tu não vai conseguir fazer, porque não tem corte, é uma coisa que está acontecendo com o público vendo de vários ângulos. Da mesma forma é com as redes sociais. Então são recortes certos para públicos certos e também tem a questão de que teu público tá ali, tu pode estar fazendo para o público certinho. Mas, por exemplo, tem gente que está no teu Facebook. Eu tenho mais engajamento no Facebook do que no Instagram. Cara, então por que você tá botando tudo que tu tem no Instagram, sabe? Se o teu público é uma pessoa mais velha que não gosta muito do Instagram da vida, minha avó. Minha avó gosta de ver o Facebook porque ela tem notícia, porque ela vê os repórteres que ela gosta de ver. No TikTok, no Reels da vida, tu também vai conseguir ver. Só que lá tem muito mais coisa técnica, muito mais jornalístico em si, então ela gosta de ver lá, sabe? Só que a gente consome notícia de uma forma completamente diferente. Como vocês consomem notícia? Ela é de um jeito e eu sou de outra, né? Vai lá. Pode contar o teu primeiro. Como eu já disse, eu sou nerd, você sabe disso. eu montei um algoritmo pra mim que fica buscando notícia do que eu acho interessante e manda pra mim no WhatsApp, né? Não, repete isso, pessoal. Repete. Sensacional, olha só. Eu montei um algoritmo pra mim, em Python, uma coisa simples assim. Que a IA montou, inclusive. Eu não dei. Tu acha que eu vou parar pra programar isso? Eu tenho background de programação, mas não quer dizer que eu vou ser o melhor programador do mundo. Longe disso. Eu preciso saber os fundamentos e saber aplicar eles muito bem, entende? Mas para expelir código eu vou botar IA, né? Mas claro, ela vai ter um erro que outro, que aí, como eu disse, como eu tenho os fundamentos, eu sei corrigir e sei aplicar da forma correta. Mas voltando, eu fiz um algoritmo que pesquisa as notícias e filtra elas baseadas no meu gosto. Então, eu gosto muito de IA, tecnologia, gosto de música, carro, adoro Fórmula 1, principalmente a parte técnica, gosto muito de perseguir, né, até, eu não sigo, eu persigo sites de engenharia, então eu faço essa filtragem para mim, né. Agora a forma como a Carol trabalha é diferente, né. O meu jeito é muito mais consumindo conteúdo e analisando padrão, então às vezes tem uma coisa que não virou trend, ou então que, uma musiquinha que tocou aqui, ok, o que isso tem em comum com outros vídeos e que a gente pode estar usando ao nosso favor? Também o que as pessoas estão falando mais no momento, eu gosto de fazer essa análise de entender o que eu estou gostando e como que a gente pode colocar isso pra frente. Porque querendo ou não, a gente pode lançar tendência, não precisa necessariamente estar esperando o mundo dizer, isso aqui é algo que está em alta agora, isso aqui é algo que vai ser bom pra estar botando pra frente. Se a gente entende o que está dando certo ali, um tipo de legenda que for, e consegue automatizar isso em seguida com a IA, acabou. É o que você precisa. Então, eu faço mais esse parâmetro de olhar humano e o Gusto faz esse parâmetro de olhar com a IA em si. Então, dá um bom casamento dessas duas visões. É sensacional isso tudo que está acontecendo, tudo que a gente está vivendo. Inteligência artificial é algo que me encanta realmente. E acredito que nos próximos 5 anos a velocidade com que isso vai aumentar vai ser algo incrível, né? Sim. Como você sabe, o ChatGPT do nada explodiu aqui. Mas eu acho que, se eu não me engano, ele está desde 2022, 2023 sendo produzido. Eu acho que o GPT-2 foi em 2022 e 2023 que ele apareceu. E a gente já está no 4, quase indo para um 5. 4.5 já, né? Exato. E simplesmente ele explodiu no 3, que foi quando a galera começou a entender que, opa, aqui dá para fazer alguma coisa. Aí veio o 4 em questão de meses, que já faz imagem, já cria copy muito bem, já resolve problemas matemáticos, aritméticos muito bem, já consegue fazer questões filosóficas. Tem gente que está tendo crise de existência. Eu choro falando com o GPT, porque aí ele me dá umas coisas da vida. Esses dias eu fui dormir chorando de tanto que eu fiquei falando de Bíblia com o GPT ali. Aí ele foi me trazendo uns insights, uns tapas, assim, tipo, você tem que fazer isso na tua vida, mulher. E aí eu fui dormir chorando, porque eu fiquei, cara, eu tenho que mudar isso, aquilo, outro. Sensacional, então, cara. Mas, conforme a gente disse, em 5, 10 anos as previsões são... Pra você ter ideia, os cientistas não sabem como a IA está funcionando. Não sabe o que está realmente acontecendo ali. Eles estão desenvolvendo,
Eles sabem que ela está dando resultado, mas elas não sabem como realmente aquilo está acontecendo, como que aquela rede complexa, intensa está se desenvolvendo, porque é algo tão louco, sabe? Depois eu vou te mandar um material para você entender um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer, mas para você ter ideia, hoje a gente está em questão de dados assim, para produzir, acho que milhões de petabytes. Petabytes é uma escala dos bilhões, trilhões, vamos dizer assim, se a gente estivesse falando de dinheiro, né? Uma escala é muito grande, é muito dado, é muito consumo e em questão de anos. Isso pode ser em questão de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem IA que está conversando entre elas numa linguagem que a gente não conhece. Sensacional. Pessoal, incrível esse assunto. Vou convidar que vocês voltem antes do final do ano aqui novamente para a gente continuar o assunto, porque né, isso não para nunca. É tanta coisa legal que a gente tem para conversar, mas o tempo passa rápido aqui. Sim. Então quero agradecer muito a participação aqui do Augusto Pedroso, que é especialista de inteligência artificial para empresas, e a Caroline Sturmer, que é estrategista de marketing digital. Muito obrigado. Mandem um abraço para o meu amigo Rafael Aguilheiro, que é um queridão, né? Pode deixar. Rafael é um cara que está sempre também, o Rafael que me apresentou vocês, né? Sim. Rafael está sempre estudando, se conectando e apresentando pessoas legais pra gente. É um queridão, né? Sim. E tem um incrível. talento, o Rafael sem tesoura, sem nada na mão, ele pega teu cabelo e faz assim, ó, e ele ajeita teu cabelo. Ele Incrível. arruma meu cabelo. Olha aí, ó. Certo, pessoal? Muito obrigado por tudo. Antes de Obrigada. tudo, Ico, eu vou te fazer uma proposta. Vamos? Nos próximos meses, se a gente voltar aqui, que tal eu te trazer um clone teu, Um clone teu. pra tu conversar? Pode ser. Olha, eu já quase tenho isso, o Rodrigo Hilbert, né? É meu Rodrigo Hilbert, o pessoal fala que é meu clone, então eu já quase tenho, mas eu adorei isso aí. Que tal? Imagina- Como pode ser feito isso? Tem várias formas. Eu quero um A gente clone conta meu. depois. E assim, Eu ó, preciso disso, detalhe, cara. imagina tu entrevistando teu clone. Meu Deus, aí vai dar um nó na minha cabeça. Imagina criar um podcast, você com ele mesmo. Sensacional. Pessoal, muito obrigado pela participação. Vou esperar vocês voltarem aqui com o meu clone, tá? Em breve. E o Thomas Show volta na semana que vem. Um abração, fiquem com Deus e juízo. Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena.